11 horas e 22 minutos. Muitos de vocês estão acompanhando nossa cobertura desde ontem, desde a madrugada, deste terremoto na fronteira entre a Turquia e a Síria, que também foi sentido no Líbano, que também foi sentido em Chipre, que também foi sentido em Israel, que também foi sentido no Iraque. Mas eu queria essa conversa aqui no YouTube com vocês, para que vocês tenham uma dimensão do tamanho desse terremoto, das suas consequências e dos seus desdobramentos. Nós postamos muitas imagens, naturalmente, mais uma vez, em um fenômeno como esse, as imagens muitas vezes não são tão fidedignas como deveriam, porque, infelizmente, há oportunistas que acabam colocando imagens de outros eventos para conseguirem likes, para conseguirem compartilhamentos, para conseguirem alguma visibilidade nas redes sociais, mas grande parte dessas imagens, sim, são fidedignas. Nós estamos observando desabamentos de prédios, nós observamos réplicas desse grande terremoto durante os momentos, inclusive, de resgate. Mas eu queria, para que vocês pudessem mensurar, falar um pouquinho sobre a dimensão histórica. Em 1939, teria ocorrido um terremoto de intensidade equivalente. A bem da verdade, naquele momento, era muito difícil, né, para mensurar danos, para mensurar número de vítimas, em função das estatísticas serem muito mais precárias do que são hoje. Mas eu poderia dizer para vocês que, pelo aspecto histórico, que está compilado historicamente, falam em 33 mil pessoas aproximadamente mortas em um terremoto de intensidade equivalente nesta região, ou aproximadamente nesta região, em 1939. Neste que testemunhamos, até aqui nós temos a informação oficial de cerca de 2 mil mortos, mas nós temos uma informação de que cerca de 2.900 prédios foram arrasados. A expectativa, infelizmente, é de um número muito alto de mortos, de mortos, de desabrigados, de feridos. Queria conversar também sobre algumas peculiaridades dessa situação, porque esse terremoto, inclusive, ele ocorre numa região da Turquia, na fronteira com a Síria, onde ocorreu o genocídio perpetrado contra a população armênia em 1915. Nesta região, um abraço, Michel, um abraço, Sália, Lourdes, professor Paulo, Gesamari querida, sejam todos muito bem-vindos. Nesta região, de onde efetivamente os armênios foram expulsos, aqueles que não foram mortos foram expulsos nesse período, em 1915, também tinha ocorrido já um genocídio de menor escala no final do século XIX, 1896. Mas nessa região hoje estão muitos refugiados de guerra, da guerra da Síria. Até porque, gente, os europeus, eles compensam economicamente os turcos em função da retenção desses refugiados sírios. São aí cerca de 5 a 6 bilhões de dólares anuais que a União Europeia paga para a Turquia para que ela mantenha esses refugiados sírios em seu território. E esse terremoto, ele foi o epicentro dele, o mais sério desse terremoto, ocorreu exatamente nessa região onde estão os refugiados de guerra sírios. Eu quero dizer para vocês que muitos estão em habitações precárias. E quando nós nos reportamos a 1939, você tinha uma densidade demográfica muito menor. Você tinha, como eu disse, muito possivelmente também uma dificuldade em compilar o número de vítimas maior do que tem hoje. Historicamente, muita coisa deve ter sido perdida. Mas hoje você tem uma densidade demográfica muito maior, hoje você tem uma quantidade de refugiados ali que são egressos da guerra na Síria em condições de habitação bastante precárias. E isso tudo, na realidade, também do outro lado da fronteira, na Síria, onde existem áreas que estão fora ainda do controle do governo da República Árabe Síria e estão em condições de plena e total miserabilidade. Nesse caso, do lado sírio da fronteira, em função da presença de grupos extremistas, de grupos terroristas, muitos deles apoiados pela própria Turquia, na realidade você tem ali uma situação de absoluta carência em relação à possibilidade do Estado, inclusive, prestar qualquer tipo de ajuda. Eu acho que esses aspectos que eu, nesse momento, entrego para o conhecimento de vocês são muito importantes para que nós possamos analisar que a dimensão do que se fez ou do que se faz contra a Síria é muito maior e pode ser repercutida em momentos como esses, porque se o Estado sírio estivesse ali, naturalmente, haveria, na realidade,
uma condição de prestar socorro, de prestar algum tipo de apoio, ainda que de forma reduzida, mas maior ou melhor do que essa, com áreas controladas por grupos terroristas ou extremistas do lado do território sírio. São imagens muito impactantes, são imagens